Salmo 141. No Salmo 141, no versículo 5, a Bíblia diz assim: fira-me o justo, e isso será um favor. Repreenda-me, e será como um óleo sobre a minha cabeça. Queria falar com vocês sobre o valor da repreensão. Você é alguém que aceita a repreensão. Você é alguém que aceita ser corrigido. Porque, irmãos, ser corrigido dói. Ser corrigido machuca. Ser corrigido nos faz avaliar as nossas rotas. O Salmo 141, o salmista diz: fira-me o justo, isso será uma benignidade para mim. Fira-me o justo e eu amarei. Repreenda-me e será como óleo sobre a minha cabeça. Então, quando você é repreendido por alguém, você é ferido. Quando você é repreendido por alguém, você sente uma dor. A dor, às vezes, de ser exposto, nem ser exposto, mas a dor de ser corrigido. A dor de saber que você está indo para o lugar errado. E muitas vezes nós não gostamos da repreensão. Existe um ditado que é assim, né? Se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Mas isso não é bíblico. Amém? Porque a Bíblia nos exorta a consolar uns aos outros, mas também a exortar uns aos outros. E a repreensão, ela dói. E se nós não tivermos um caráter maduro, nós não vamos gostar de ser repreendidos. Mas Deus, ele não é assim. Deus nos trata como filho. A Bíblia diz em Provérbio que Deus corrige o que ama e açoita todo aquele que recebe por filho. Então a correção é um ato de amor. Então existem várias pessoas que nos corrigem. Nós temos Deus, que é nosso Pai, que nos corrige, que nos repreende. Nós temos os nossos pais na carne, os nossos pais, nossa família, que nos repreendiam, que nos corrigia quando éramos crianças. E nós temos amigos e pessoas próximas de nós que nos corrigem. E como que Deus nos corrige? Deus nos corrige falando conosco, mas Ele nos corrige também através da sua palavra, né? Em 1 Timóteo, abra sua Bíblia comigo, em 1 Timóteo, no capítulo 1 Timóteo, a Bíblia vai falar assim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então a palavra de Deus, a Escritura, ela nos repreende, nos exorta, nos corrige, nos educa na justiça. Então a forma principal de Deus nos repreender é através da palavra. É por isso que nós precisamos de um contato constante com a palavra de Deus, para que por ela nós possamos ser corrigidos. Às vezes as pessoas que estão ao seu redor não têm coragem de falar com você o caminho errado que você está tomando. Mas quando você lê a palavra, o Espírito Santo fala com você e te direciona para o caminho correto. Essa é uma das maiores importâncias da palavra de Deus. Além de ser um livro que nos leva a um relacionamento com Cristo mais profundo, é um livro que nos corrige e nos impede de ser destruídos, de irmos para o inferno. A Bíblia diz em Provérbios: corrige a criança, porque se você não corrigir ela, ela pode ir para o inferno. Se você corrigir, você vai salvar a alma dela do inferno. E é isso que Deus faz conosco. Ele pega a sua palavra e nos corrige, nos exorta, nos tira de caminhos que estavam nos levando para o inferno.
Então, se você se relacionar intimamente com Deus e com a sua palavra, você vai ser corrigido. É por isso que quando o pecado, a gente pratica um pecado, a gente cai em alguma área, a gente corre da palavra de Deus. Por quê? Porque a gente sabe que a palavra de Deus vai nos corrigir. A gente sabe que a palavra de Deus vai nos exortar. A gente sabe que Deus vai falar conosco através da palavra. Mas nós não deveríamos correr da palavra de Deus quando pecamos. Nós deveríamos correr para a palavra de Deus. Nós deveríamos correr em direção à palavra de Deus, em direção à correção do Senhor para as nossas vidas, porque a correção vai salvar a nossa alma do inferno. Então as pessoas às vezes não têm coragem de falar para você que você está indo para um caminho errado, mas Deus vem com a sua palavra e fala para você. Olha, filho, não é por aí, é por aqui. Sabe, a repreensão do Senhor, ela te põe na rota correta. Amém? Porque enquanto nós estamos lutando para chegar a lugares de maturidade, nós ainda somos pessoas repreensíveis. Mas existe um lugar que você se tornou maduro. Existe um lugar que você se tornou alguém que conhece a palavra, que anda na palavra e que raramente cai. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Primeira característica de um bispo, de um líder, de outros líderes, é que ele seja irrepreensível, que ele já foi repreendido muitas vezes, mas agora atingiu o caráter maduro. Porque tem gente que é repreendido constantemente, mas nunca aprende. Tem gente que é repreendido, mas essa pessoa nunca aprende. Então a correção, ela não está abraçando a correção para ser transformada. Ela não está abraçando a correção e deixando aquela correção mudar ela. Ela está sendo repreendida, ele já endureceu o coração. E a pessoa vai em direção ao inferno mesmo. Sabe? Então Deus nos repreende. A Bíblia diz que nossos pais nos repreendiam segundo o que lhes parecia melhor. E nós temos amigos, nós temos pessoas ao nosso lado que nos repreendem. A Bíblia diz em Provérbios que como ferro afia o ferro, o amigo afia o seu amigo. Então, se nós andarmos numa amizade verdadeira com pessoas de Deus, nós precisamos estar abertos para sermos repreendidos por pessoas de Deus. Pessoas que Deus coloca na nossa vida para falar, olha, você está indo para o lugar errado. Não vá. A Bíblia também diz em Provérbios que aquele que repreende vai achar depois mais favor aos olhos daquela pessoa do que aquele que só elogia. Então, sinal de verdadeira amizade é você aprender a ser repreendido e ser maduro para entender, eu estou indo para o caminho errado, eu preciso voltar para o caminho certo. Amém? Então, esse é o destino que nós temos. Nós temos o destino de sermos corrigidos uns aos outros, mas uma correção que nos leva para o caminho eterno. Não é uma correção sem amor. É uma correção de alguém que nos ama, nos quer ver melhor, nos quer ver mais perto de Cristo, quer ver a gente crescendo em Deus. Amém? Esse é o ambiente da igreja. Esse precisa ser o ambiente da congregação. A Bíblia diz, no Salmo, versículo 19, falando sobre os mandamentos do Senhor, o salmista diz assim, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. São mais desejáveis que o ouro puro, que o ouro depurado. São mais doces que o mel e destilado favo. Além disso, pureza do teu servo é admoestar. O salmista está dizendo, é através da palavra que eu sou admoestado. É através da palavra que eu sou corrigido. E Deus é um Deus tão bom. E Deus nos ama tanto que Ele nos corrige. Deus nos deseja tanto perto dEle que Ele nos corrige, nos tira de tudo que leva para longe. Hoje em dia foram estabelecidas algumas leis que impedem, né? A lei da palmada, que você não pode corrigir mais a criança.
E as pessoas não sabem a destruição que elas estão fazendo na vida das crianças, porque a correção é um ato de amor. Quando Deus te corrige, Ele te corrige porque Ele te ama. Quando Deus te corrige, Ele te corrige porque Ele te quer mais perto dele. Em Provérbios, mais uma vez, a Bíblia vai dizer para nós não corrigirmos a criança até a morte. Corrige a criança com vara, mas não a ponto de matá-la. Deus não nos corrige para nos matar. Deus nos corrige para nos levar para perto dele. Amém? E isso é chamado de disciplina. Uma pessoa que cresce sem disciplina, que cresce sem correção dos pais, é uma pessoa que é entregue aos seus prazeres. Amém? Uma pessoa que cresce sem a correção dos pais é uma pessoa que é entregue aos seus prazeres. E ela vive para os seus prazeres, ela vive para viver a sua vontade, não a vontade de Cristo. Porque o que a correção faz? A correção, ela quebra a nossa vontade. Uma criança que não é corrigida, ela faz o que quiser. Deus não vai deixar nós fazermos o que nós quisermos se nós andarmos com Ele. Ele vai sempre nos corrigir e sempre nos colocar na rota correta. Amém? A Bíblia vai dizer em Hebreus, falando sobre correção. A Bíblia vai dizer em Hebreus, falando sobre correção, sobre a disciplina. Né? E ele fala que nós éramos filhos, que nós tínhamos pais que nos corrigiam segundo o que lhe parecia correto. Quanto mais Deus também nos corrigirá. Mas a Bíblia diz que Deus nos corrige para que nós sejamos participantes da sua santidade. Então, quando Deus nos tira de uma rota errada, Ele nos leva a ser participante da sua santidade. Então, Deus usa a sua palavra para nos corrigir. Mas Deus também usa pessoas ao nosso redor para nos corrigir. Deus usa os nossos líderes para nos corrigir. E engraçado que no Salmo 23, Davi conta a história da ovelha, né? Davi retrata uma ovelha ali. Ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E depois ele fala assim, a tua vara e o teu cajado, eles me consolam. Quando a ovelha está indo por uma direção errada, Deus tem uma vara para tirar essa ovelha da direção errada. Mas o salmista não diz que essa vara machuca. O salmista não diz que essa vara destrói a ovelha, que mata a ovelha. Até machuca, mas não mata. Por quê? Porque o propósito de Deus é te consolar com a correção. Amém? Então quero convidar você a abrir o seu coração para a correção. Mas eu também quero te convidar a ser alguém que corrija e repreenda e que fala a verdade quando precisa ser falado. Sempre. Né? E nós vemos na Bíblia casos de líderes omissos. Um líder omisso que a gente vê na Bíblia é Eli. Eli, a Bíblia diz que os seus filhos Ofni e Finés, eles praticavam prostituição dentro do templo de Deus. Levavam mulheres para dentro do templo de Deus e tinham relação com elas dentro do templo. E Eli, a Bíblia diz que era o sumo sacerdote da época, era o sacerdote da época. E ele não falava nada com seus filhos. Ele não corrigia os seus filhos. Ele não admoestava os seus filhos. E a palavra de Deus diz em 1 Samuel, abre a sua Bíblia comigo em 1 Samuel. 1 Samuel a gente vê Deus trazendo um julgamento sobre ele. E a Bíblia diz assim, 1 Samuel capítulo 3, naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele do começo ao fim.
Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Então o Senhor está dizendo que vai destruir a casa de Eli para sempre, porque ele via os seus filhos praticando as coisas erradas, mas ele não os repreendia. Deus não nos trata assim, irmãos. Se Deus nos vê indo pelo caminho errado, ele vai nos repreender. Mas a pergunta é, quando a gente vê alguém que a gente ama indo pelo caminho errado, a gente repreende essa pessoa? Quando a gente vê alguém que a gente ama indo para o caminho das trevas, a gente tem coragem de falar para essa pessoa a direção errada que ela está tomando? Não. E não é esse coração que Jesus quer da gente. Porque Jesus constantemente repreendia os seus discípulos, porque ele sabia que era através da repreensão que ele ia trazer uma correção, ia trazer um alinhamento do caráter deles. Certa vez Jesus chegou numa cidade de samaritanos. Os samaritanos não os receberam e Tiago e João falaram assim, olha, vamos orar para Deus descer fogo do céu. Jesus fala com eles, vocês não sabem de que espírito vocês são. Jesus repreendia os demônios, Jesus repreendia o mar, repreendia o vento, tudo aquilo que tentava entrar contra o plano de Deus na vida dele, ele repreendia. Tudo aquilo que estava errado, Jesus tinha um caráter de repreender. Então, é esse o caráter que Deus quer construir na nossa vida. Um caráter que tem coragem de dizer para os seus filhos, olha, está errado. Não é assim. E às vezes a repreensão precisa ser áspera mesmo. Mas às vezes a gente exorta mais brandamente, dependendo da pessoa. Né? Então, em 1 Timóteo, Paulo dá algumas instruções para Timóteo. Em 1 Timóteo, Paulo vai deixar alguns conselhos para ele. Por quê? Porque Timóteo estava treinando outros líderes. Timóteo estava treinando outras pessoas. Timóteo ia colocar pessoas no ministério. E ele fala assim, 1 Timóteo, capítulo 3, ele fala assim, também esses devem ser experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Então Paulo está falando para Timóteo que um caráter irrepreensível deve ser um caráter de um líder. Né? Mas também Paulo fala a Timóteo para que ele repreenda as pessoas. Né? Paulo fala a Timóteo porque ele também corrige as pessoas. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, Paulo fala assim, peço a você que com insistência pregue a palavra, insista no que seja oportuno, quer não, corrija, repreenda e exorte, com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Existem pessoas que não querem ser corrigidas, mas Paulo está falando assim, o seu papel é corrigir. Se você está na igreja, se você é um ministro, se você cuida de pessoas, se você vê filhos ali indo para o caminho errado, você precisa se levantar e ter coragem de repreender. Use a vara que está na sua mão para amar as pessoas. Mas o amor não deixa as pessoas irem para o caminho errado. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13 que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Você não pode se alegrar vendo uma pessoa, um filho que você ama indo para o caminho errado. Você precisa se alegrar com a justiça. Deus precisa levantar em nós um coração que não é como o de Eli, mas um coração que repreende. Um coração que fala para os filhos o que está errado. Amém? E a gente vê no caráter de Arão também isso. O povo queria adorar outro Deus, fazer ídolo. E Arão simplesmente se deixou levar pelo povo que queria se desviar. Arão não os repreendeu.
Sabe, quando Moisés desce do monte, quando Arão faz aquele ídolo de ouro, ele taca as tábuas de pedra no chão. Corrige, queima o ídolo que eles fizeram e volta para o monte. Eu quero orar e declarar sobre a sua vida a correção do Senhor. Que a vara do Senhor venha sobre a sua vida e que você não tenha medo dela, mas também que Deus coloque uma vara na sua mão para que você corrija outras pessoas, exorte outras pessoas e transforme a vida de pessoas.